Diz assim a palavra de Deus: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai, guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Até aqui, vamos orar. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra que temos diante de nós. Meu desejo é que os nossos olhos espirituais sejam abertos para enxergarmos as verdades que estão aqui. E que nós possamos, ó Deus, amar o Teu povo assim como o Senhor o ama. E que nós possamos, ó Deus, nos entregar pelo Teu povo, assim como o Senhor entregou o Teu próprio Filho. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu contar para vocês rapidinho. Não é um testemunho, tá? É um testemunho. Um testemunho da minha vida. Quando eu era criança, eu fazia coleção de cartão telefônico. Quem aqui já fez coleção de cartão telefônico, né? Eu acho que a maioria nunca nem usou, né? Quem aqui nunca nem usou o cartão telefônico? Levanta a mão aí para eu ver. Pronto, tem alguns, né? O Juan tá se passando ali, ó. A hora você não usou, ligou muito para a Daiane. Cartão telefônico. Então, antigamente, tinha os orelhões, né? E tinha um cartãozinho assim, que você botava lá no orelhão e ele te dava alguns créditos para você ligar. Então, você ia ligando e ia acabando os créditos, né? Até que acabava tudo. E esses cartões, eles tinham uma imagem ali, uma fotografia, um desenho, alguma coisa. E por isso, era bem diversificado. Muita gente colecionava nesse tempo, certo? Não faz muito tempo. E eu tinha lá a minha coleção, um bolinho assim de cartões amarrados lá numa liga, né? E quando foi um dia, eu estava com eles, estava com um grupo de amigos, e aí um desses amigos lá, ele, deixa eu ver os teus cartões. Eu já comecei a sentir ali que o ambiente estava errado, alguma coisa ia dar errado, né? E quando ele pegou, acho que ele estava com a cara de malino, né? Quando ele pegou ali, que ele tirou a liga, ele fez assim, ó, pá, meus cartões no chão, ó, meio da rua, o vento. Rapaz, aquilo me deu uma ira tão grande. E aí eu corri para pegar aqueles cartões. E os meus amigos me ajudaram ali, alguns, né? E aí, quando eu vi que os cartões estavam mais ou menos sob segurança, aí eu parti para cima do outro, que tinha jogado no chão, né? E saí brigando com ele, né? Pá, pá, pá. Até que eu peguei a cabeça dele, segurei assim no braço e não soltei. Aí os meninos soltam, né? Aí eu soltei, aí ele correu. Eu vou te pegar! E correu, ó. Aí o que aconteceu? O que eu estou querendo trazer para os irmãos? Houve um dia que eu lutei, que eu briguei por cartões telefônicos, que nem existem mais. Mas esses dias eu estava pensando nisso, pensei o seguinte, mas será que aqueles cartões hoje valem alguma coisa? Ainda existem colecionadores, né? E eu pesquisei rapidamente para saber quanto é que eu poderia ter ganhado por aqueles cartões que um dia eu lutei por eles, né? Irmãos, e eu descobri que não vale nada. R$100, R$200, o preço aí que eu vi que o pessoal vendendo coleção de cartões telefônicos. A pergunta é, um dia eu lutei por algo e valia a pena lutar por aquele algo? Brigar por aquilo, né? Valia a pena? Valeu a pena? Como a gente está vendo aqui, Judas, né, a gente começou essa série domingo passado, e ele nos chama a lutar por algo, ele nos chama a batalhar por algo, só que é por algo que vale a pena. Ele nos convida, no verso 3, né, amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Judas, ele nos convida a entrar numa batalha por algo que vale a pena. Aqui no verso 3 ele fala sobre a fé, mas a gente vai ver ao longo da carta que Judas ele luta por outras coisas também, que não somente pela fé, pelo corpo doutrinário que foi entregue a ele, foi entregue a cada um de nós. E uma dessas coisas que Judas luta, e nós vamos ver hoje aqui, é que Judas ele luta pela igreja. Ele vê que há uma ameaça à saúde da igreja. Há uma ameaça
a fé dos irmãos. E Judas então escreve essa carta para lutar pela igreja, para que a igreja não seja enganada, para que a igreja não seja desviada do seu Senhor. Aqui nós não sabemos se Judas escreve essa carta para uma igreja em específico, ou se ele escreve essa carta para um conjunto de igrejas, para um grupo de igrejas. A gente estava pregando, por exemplo, antes de Judas, né, a gente estava pregando em 1 Pedro, e nós vimos na introdução que Pedro escreve para um grupo de igrejas. A carta ela circularia entre essas igrejas, né? Aqui nós não sabemos. Judas não deixou isso claro para nós. Mas a pergunta para nós aqui é o seguinte: o que é a igreja? O que é a igreja pela qual Judas ele vai lutar aqui nessa carta? Será que a igreja é uma instituição com seu CNPJ e tudo mais? Será que a igreja é um prédio físico ali, né? Suas paredes e toda a sua estrutura? O que é a igreja? A palavra igreja, ela significa basicamente reunião, assembleia. Algumas pessoas, já vi alguns teólogos até, dizendo que o significado seria chamados para fora. Mas isso é um erro, irmãos. Eles tentam dividir a palavra no meio, aí, Kalel, chamado, né? Porque a palavra é eclesia. Então, que é de dentro para fora, Kalel, que da onde vem eclesia lá, então é chamados para fora. Mas todas as vezes que nós olhamos como a palavra igreja ela é usada no Novo Testamento, é sempre com o sentido de uma reunião, de uma assembleia, tá? Um ajuntamento de pessoas que possuem algo em comum, a fé em Cristo Jesus. Isso é a igreja, um povo que se reúne porque partilha Cristo em comum para adorar o seu Senhor, para adorar a Cristo. Isso é a igreja. É um povo imperfeito, um povo com pecados, um povo diferente uns dos outros. Tem todo tipo de gente na igreja. Tem crianças, né? Tem adultos, tem idosos. Na igreja a gente tem pessoas que têm uma condição às vezes financeira mais humilde. E de vez em quando aparece um que é rico, né? Que tem uma condição maior. Na igreja, irmãos, tem torcedor do Ceará na igreja e tem até torcedor do Fortaleza na igreja também, né? A igreja é esse grupo, essa mistura de gente que tem um gosto musical diferente uns dos outros, mas que possuem uma coisa em comum: a fé em Cristo Jesus. Às vezes vai ter conflitos na igreja por causa dessas diferenças, mas esse povo, ele está lutando contra o pecado porque eles se encontraram com Jesus. E quando surgem conflitos, esse povo vai lutar para resolver esses conflitos e continuar amando o Senhor, e continuar caminhando junto, e continuar servindo uns aos outros para a glória de Jesus. Isso é a igreja. Agora, por que lutar por esse povo? Por que lutar pela igreja? Como eu já disse para vocês, Judas aqui ele não diz um nome específico de uma igreja para a qual ele está escrevendo ou para um grupo. Por exemplo, Judas não diz para a igreja de Éfeso eu escrevo essa carta, ou para a igreja da Galácia, ou para as igrejas da Ásia Menor. Então nós não sabemos especificamente. Agora, Judas ele escolhe muito bem as palavras que ele vai usar para se referir à igreja de Jesus. Palavras essas que podem se aplicar a qualquer igreja de Jesus. Ele escolhe essas palavras, e ao escolher essas palavras, ele podia ter usado qualquer outras palavras, mas ao escolher essas palavras para descrever a igreja, ele mostra para a gente o que ele pensa sobre a igreja. E ele mostra também para a gente o porquê que nós podemos lutar pela igreja. Essas palavras são características da igreja de Jesus. Então, nós vamos ver aqui pelo menos 4 razões, 4 palavras que Judas vai usar para se referir à igreja, e que também nos dão 4 razões pelas quais nós devemos lutar pela igreja. E a primeira delas é porque a igreja é a nossa família espiritual. Por que lutar pela igreja? Porque ela é a nossa família espiritual. Eu quero que você veja só a primeira palavrinha do verso 3. Na minha tradução está assim, amados. Na sua tradução está diferente? Alguma traz irmãos?
Literalmente a palavra aqui seria irmãos. Irmãos. A igreja de Jesus, ela é composta pelos nossos irmãos. Pessoas que antes nós não conhecíamos. Agora elas são trazidas para a família de Deus. Elas se tornam nossos irmãos em Cristo Jesus. Isso é muito interessante, irmãos. Porque houve um dia, nós vimos isso domingo passado, em que Judas, o irmão biológico de Jesus, nós vimos isso domingo passado, Judas e Tiago, ele diz aqui que é irmão de Tiago. Um dia ele, com Tiago, seus outros irmãos, Simão, suas irmãs, sua mãe, Maria, um dia eles foram atrás de Jesus, porque eles não acreditavam em Jesus. Eles achavam que Jesus estava fora de si, e eles foram tentar trazer Jesus, arrastar Jesus de lá. E quando eles chegaram lá, chegaram para Jesus, algumas pessoas disseram: ó, tua mãe e teus irmãos estão aí, procurando por ti. E Jesus disse o que para ele? Judas, quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses aqui, que fazem a vontade do Senhor. Jesus, ele não estava ali acabando de vez com os nossos laços sanguíneos, não era isso a ideia. Mas o que Jesus estava dizendo é que existe uma outra família, na qual nós somos unidos com laços poderosos. Não são laços sanguíneos, mas são laços da fé. Nós agora temos a mesma fé, e todos estamos juntos querendo agradar o nosso Deus. E Judas agora entendeu isso, que ele tinha outros irmãos e irmãs, que eram o povo de Deus. Ele aprendeu isso com seu irmão Jesus. A igreja é a nossa família espiritual. Nós, quando fomos alcançados por Jesus, a Bíblia diz que nós fomos adotados por Deus na sua família. Jesus é o Filho de Deus, gerado de Deus, que possui a mesma essência do Pai, de Deus, que é Deus com Deus. Nós não somos assim, mas nós fomos adotados na família de Deus. Isso é impressionante, irmãos, porque nós éramos culpados, nós somos pecadores, deveríamos estar condenados pelos nossos pecados. Efésios capítulo 2 diz: estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, seguindo as ideias de Satanás. É assim que Paulo nos descreve. Éramos inimigos de Deus por natureza, filhos da ira de Deus. Não havia um justo, um sequer. Ele diz: não há quem faça o bem, lá em Romanos 3. Não há quem busque a Deus. Todos pecaram, a uma se extraviaram. Essa é a nossa realidade. E o que foi que aconteceu? A cena do tribunal. Nós éramos os réus culpados. Havia excesso de provas para nos condenar. E o juiz estava ali pronto para bater o martelo e dizer: culpado, condenado. Mas então o Senhor Jesus, ele entra naquele tribunal. Ele se coloca entre nós e o Pai. E ele diz: eu vou receber a condenação no lugar deles. A punição vai cair sobre mim. E o juiz então declara culpado sobre seu filho. E o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. E ele olha para nós e diz: justificados, vocês não devem mais nada, porque o meu filho pagou a dívida de vocês. Agora um ponto importante. O juiz, ele poderia simplesmente ter dito: agora vão embora, e daqui para frente lutem com as forças de vocês, para vocês tentarem ser salvos. Mas não é isso que ele faz. Ele entende que o preço pago pelo seu filho pagou completamente a nossa dívida, para que nós pudéssemos agora ter paz com ele, comunhão com ele. E ele então se aproxima de nós, esses culpados, criminosos culpados, e diz: vocês agora serão meus filhos. Ele não nos manda embora do tribunal, ele nos chama para casa e nos adota na sua família. Essa é a verdade aqui. Nós somos da família de Deus agora. O Senhor nos salvou para uma família. Isso significa o quê, irmãos? Primeiro, que não dá para ser crente sozinho. Eu sei que está na moda aí o pessoal, com as ideias aí. Eu sou a igreja,
Eu sou igreja, você crente sozinho lá na minha casa. Não. Igreja é assembleia, reunião. E não existe uma reunião de uma pessoa sozinha. Eu já disse isso quantas vezes, né? Não existe. Você pode morrer de pensar. Hoje eu vou fazer uma reunião comigo mesmo. Não existe isso. Vamos chamar você de doido. Não faça isso não, por favor. Tá? Não dá para ser crente sozinho. Se nós somos adotados numa família, nós precisamos dessa família. Precisamos estar juntos com o povo de Deus. É assim que nós crescemos. É andando com esse povo. É nos alegrando com esse povo, chorando com esse povo. Outra coisa importante. Não rejeite esse meio de graça que Deus colocou para nós. Tem que... Estar junto com o povo de Deus, irmãos, é um meio que Deus estabeleceu para nos proteger, é como se fosse uma cerca de proteção. E para nos ajudar nessa caminhada aqui. É por meio desse povo que Deus derrama a sua graça sobre as nossas vidas. Às vezes a palavra que eu preciso de encorajamento, a oração que eu preciso em meu favor, está aqui, esse povo. Deus vai usar para isso. Às vezes até uma ideia errada que me vem à mente, um desejo errado. O Senhor vai trazer à mente o seu povo. Como é que eu vou pecar contra Deus e contra esse povo fazendo isso? É uma cerca de proteção que Deus estabeleceu ao nosso redor. Como família também, nós não fazemos apenas cultos. A gente não quer apenas se reunir por algum tempo para ouvir a pregação da palavra, cantar louvores ao Senhor e depois ir embora. Sim, a gente quer fazer isso também. Mas não só isso. E é por isso que a gente às vezes promove alguns eventos simplesmente para a gente estar junto. Porque a gente é família. Família não se reúne só para estudar alguma coisa. Família se reúne às vezes simplesmente para jogar a conversa fora. E são nessas oportunidades que os laços eles vão sendo estreitados. E é por isso que a gente se esforça aqui na igreja de às vezes promover algum tipo de coisa simplesmente para a gente estar junto. Então, esses dias, às vezes, como a gente está se reunindo de manhã, às vezes a gente bota lá no grupo, né, à noite, gente, estou indo lá para a igreja agora à noite. Para quê? Só para conversar, né? Quem quiser ir, quem puder ir, vai. E aí vem algum grupo de irmãos e ali naqueles momentos a gente conversa, a gente brinca, a gente ri juntos, né? Esses dias agora também os jovens, né, se reuniram para comer um pastel ali. E eu fico muito feliz com isso, porque são nesses momentos que a gente vai estreitando os nossos laços. São nesses momentos que Deus vai usar para a gente se conhecer melhor um ao outro. E assim a gente poder ser instrumento dele na vida uns dos outros. Então, valorize esses momentos quando eles aparecerem na vida da nossa igreja. Tá? Então, Judas já deixa claro para nós, por que lutar pela igreja? Porque é a nossa família espiritual, a família de Deus. E aí a segunda razão que ele vai apresentar para nós, do porquê lutar pela igreja, é porque a igreja ela é objeto de uma operação especial de Deus. Dá uma olhadinha comigo no verso 1. Ele diz, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados. Até aqui. Aos que foram chamados. Essa palavra aqui, chamados, é um adjetivo que apresenta uma qualidade nossa, uma característica nossa. O povo de Deus é o povo que foi chamado. Basicamente é isso que ele está dizendo para nós aqui. Quando a gente fala em chamado na nossa cultura, a gente pensa em chamado como um convite. Mas aqui, chamados nas Escrituras, ele é mais do que um convite. Quando ele aparece como uma característica do povo de Deus, é mais do que um convite. Deixa eu mostrar para vocês, por exemplo, um texto onde isso fica bem claro. Romanos capítulo 8, versos 28 a 30. Deixa eu abrir aqui. Romanos 8, 28 a 30. Um texto muito conhecido, né? Diz assim. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Teve um povo que Deus chamou de acordo com a sua vontade e propósito. E aí ele continua falando desse povo. Pois aqueles que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. É um povo que Deus, ele decidiu relacionar-se desde antes da eternidade. Essa ideia da palavra aqui, conheceu de antemão. E esse povo, no tempo e no espaço, Deus se apresentou a eles e chamou para esse relacionamento. Chamou para que eles se tornassem semelhantes a Jesus. E esse mesmo povo, Deus faz com que eles perseverem até o final, até a glória. Ele diz, glorificou. Esse povo aqui, Deus opera de uma maneira especial nesse povo, para que eles saiam lá do seu pecado, tenham um encontro com o Senhor e cheguem até a glória. O propósito dele seja alcançado na vida desse povo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na Bíblia nós encontramos dois tipos de chamado. A gente tem um chamado geral. Por exemplo, o Senhor nos chama a pregar o Evangelho para toda criatura. E nós vamos pregar a todo mundo. Esse é o chamado geral. Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aqueles que recebem um chamado especial do Senhor. Esse chamado especial, ele funciona de que forma? O Espírito de Deus vem com poder. E ele usa o Evangelho, a palavra do Senhor, para entrar com poder no coração do pecador. E aquele coração de pedra rebelde, ele é então transformado num coração agora sensível ao Senhor. E quando o Senhor opera essa transformação, que a Bíblia chama de regeneração, de novo nascimento, o pecador agora ele consegue se voltar para o Senhor. Ele consegue agora dizer sim para o Senhor. Ele responde a esse chamado da graça do Senhor. Então esse chamado, ele não apenas convida. Esse chamado, ele dá poder também para realizar uma transformação que capacita agora o pecador a responder ao Senhor. É esse chamado, esse tipo de chamado que o Senhor fala aqui para nós. Chamado especial. Nós só respondemos ao Senhor porque um dia Ele nos chamou lá dentro, no mais profundo do nosso ser, e nos deu poder para dizer, eu quero, Senhor. Há uma ilustração, o Dr. Leonard Shalkevich, o sogro do reverendo Augusto Nicodemos, alguns conhecem, ele contou essa ilustração uma vez, de como isso acontece mais ou menos. Ele fala que imagina as pessoas passando na frente de uma igreja, e na fachada da igreja está escrito assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o chamado geral. E aí as pessoas vão passando ali em frente, as pessoas olham, algumas não dão importância, outras acham interessante, chegam até a porta da igreja, dão uma olhadinha, mas vão embora. Mas tem algumas pessoas que passam, olham, veem aquilo e dizem, eu sou esse cansado, eu sou esse sobrecarregado, eu preciso desse alívio. E entram na igreja. E quando elas entram, elas descobrem que do lado de dentro da igreja também tinha algo escrito. João, capítulo 6, verso 65. Ninguém pode vir ao Pai se eu não o trouxer. Essas pessoas que foram chamadas e que vieram e entraram, descobriram depois que elas só entraram, elas só desejaram, elas só buscaram, porque o Filho o trouxe. Porque o Filho fez esse chamado lá no mais profundo do seu coração e o trouxe. A igreja é esse povo que recebeu essa operação, esse chamado especial no mais profundo do seu coração. É por isso que Judas nos chama a lutar por esse povo. Agora, por que Judas, ao escrever essa carta, ele começa falando, lembrando esse povo que eles são o povo chamado? Por quê? Irmãos, primeiro porque haviam ameaças, haviam perigos, haviam falsos mestres querendo corromper ali a vida da igreja, e haviam também advertências. Judas vai fazer algumas advertências, onde ele vai dizer basicamente, cuidado, não vão por aí, não sigam esse caminho. Mas talvez esse povo poderia se sentir amedrontado. Será que eu vou conseguir permanecer, perseverar? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou me perder no meio dessas falsas doutrinas, no meio desses falsos mestres, desses desvios?
E Judas, ele quer garantir para esses irmãos: a graça de Deus é poderosa o bastante para te guardar. A graça de Deus, aquele Deus que chamou, é o mesmo Deus que vai glorificar. É o mesmo Deus que vai te sustentar até o final. Às vezes você vai estar fraco, às vezes você vai tropeçar, mas o Deus que te chamou, Ele não vai te abandonar. Ele vai segurar nas tuas mãos, Ele vai te levantar. Ele vai te dar a graça, o poder suficiente para você perseverar até o fim. Ele luta por esse povo, porque Ele sabe, esse povo é o povo chamado. Esse povo é um povo a quem Deus se refere agora como uma nação santa, um povo santo. Ao povo a quem Deus se refere como um povo adquirido para Ele. Ele chamou para esse relacionamento profundo com Ele. É um povo que Ele chama agora de um sacerdócio real, reis e sacerdotes, que vão fazer a vontade do seu Deus. Então Judas entende, vale a pena lutar por esse povo. Agora Judas nos dá também uma terceira razão do porquê lutar por esse povo. E basicamente o que ele vai dizer para nós é que esse povo, ele é um povo precioso para Jesus. É um povo precioso para Deus. Olha aí o que ele diz. Depois que ele diz aos que foram chamados, ele vai falar amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Eu quero focar agora nessa parte final. Guardados por Jesus Cristo. A palavra guardados aqui poderia ser traduzida também como mantidos, sustentados por Jesus Cristo. Qual é a ideia aqui? Irmãos, nós protegemos, cuidamos, nós guardamos com todo cuidado aquilo que é precioso para nós. Aquilo que não é de muito valor, aquilo que não é muito precioso, nem sempre nós temos todo esse cuidado. Por exemplo, você já deve ter perdido alguma vez na sua vida uma caneta Bic. Né? É interessante como elas aparecem na nossa vida e elas desaparecem também com a mesma facilidade. Né? Poucos de nós talvez já tiveram a experiência de usar uma caneta Bic até o final, né? Até acabar. É aquele negócio que às vezes a gente olha assim e fala, não sabia que eu tinha essa caneta, né? Mas depois também quando a gente procura, diz, cadê aquela caneta? Porque é algo que para nós não tem um grande valor. Mas quando você tem aquela oncinha na sua mão, ou aquele peixe azul, né, na sua mão, 200, 100, 50, né, que agora tem nota de 200 também, né? Aí você guarda com cuidado. Aí você bota na carteira, né? Aí você bota escondido debaixo de alguma coisa. Por quê? Porque você sabe, isso aqui eu tenho que proteger. Isso aqui eu tenho que guardar. Isso aqui é valioso para mim. O seu carro, por exemplo, você não vai dar na mão de qualquer um. A caneta você dá, toma aí, escreve aí, né? Mas o carro não. Se você entregar para alguém, você vai dizer assim, ó, cuidado. Ou então você vai já dar logo as dicas, ó, o carro aqui você tem que apertar aqui, você tem que fazer isso aqui assim, que tem esse detalhe, porque você não quer que ele se quebre. Você tem cuidado, é algo valioso para você. Aqui, o povo de Deus é valioso para Deus. O povo de Jesus é valioso para Jesus. Nós vimos hoje, lemos lá em Atos capítulo 20, verso 28, ele comprou com seu sangue, algo precioso para ele. Ele pagou um alto preço por esse povo. Por isso, ele promete aqui que esse povo será guardado. Esse povo será cuidado, esse povo será sustentado, mantido, porque é um povo precioso para ele. Nós temos uma dificuldade aqui na interpretação dessa passagem, irmãos, porque a minha tradução coloca guardados por Jesus Cristo. Mas há uma possibilidade aqui de tradução que seria guardados para Jesus Cristo. A ideia nessa segunda tradução é que o mesmo Deus Pai que ama esse povo é o mesmo que também vai guardar esse povo até o dia da vinda de Jesus. Ele vai guardar para entregar a Jesus Cristo. Essa é uma primeira possibilidade e gramaticalmente, a gente analisando o texto grego, dá para a gente ter base para essa possibilidade. Mas a segunda possibilidade, e é a que eu entendo aqui que faz mais sentido,
É aqui o próprio Senhor Jesus, é aquele que guarda e que preserva esse povo, e que cuida desse povo. Tá? É claro que o Pai também está agindo, é claro que o Espírito também está agindo, mas aqui ele faz um paralelo. Ele coloca o Pai como aquele que ama, o Filho como aquele que guarda e que preserva esse povo. E como é que Jesus ele guarda e ele preserva o seu povo? Nós vemos, por exemplo, em Hebreus, já no capítulo 1, dizendo que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas quando a gente chega em Hebreus, capítulo 7, verso 25, há também uma palavra maravilhosa para nós. Quero ler com vocês rapidinho. Hebreus 7, 25. Olha o que ele diz. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus, o autor de Hebreus diz, ele é capaz de salvar de uma vez por todas, porque ele vive intercedendo pelo seu povo. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. E o Pai ouve as orações de Jesus. E ele atende as orações de Jesus. E é por isso que nós somos guardados, é por isso que nós somos preservados. Vocês lembram lá do caso de Pedro? Pedro estava ali à beira de cair, à beira de tropeçar. Jesus disse para ele, você vai cair, Pedro. Satanás está ao seu redor, tentando te peneirar, tentando te destruir. Mas é o que Jesus disse para Pedro? Mas eu intercedi por ti, eu orei por ti, e porque eu orei, Pedro, você vai ser levantado. E quando você se levantar, guarda os teus irmãos, ajuda os teus irmãos. É porque Jesus ora por nós, é porque Jesus intercede por nós, que nós continuamos andando com Ele, que nós somos guardados e protegidos para continuar seguros nas suas mãos. Independente de qual seja a leitura que a gente faça desse versículo, se nós somos guardados por Deus Pai para sermos entregues a Jesus na sua vinda, ou se nós somos guardados por Jesus Cristo até o final, independente de qualquer dessas interpretações, a ideia é a mesma: somos guardados, somos preservados, somos um povo precioso para Deus, que Ele não perderá jamais, Ele guardará até o final. Essa é a ideia aqui. O povo de Deus será preservado até o final. É muito interessante o que João escreveu lá em João capítulo 10, verso 27 a 29. Vou ler para vocês aqui também. João capítulo 10, versos 27 a 29. Olha o que ele diz. As minhas ovelhas, Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Olha a garantia que Jesus nos dá. As minhas ovelhas eu conheço. As minhas ovelhas eu cuido. Elas ouvem a minha voz e elas vêm até mim. Elas estão seguras na minha mão e ninguém vai arrancar das minhas mãos. Elas estão seguras nas mãos de meu Pai. As mãos do Pai e do Filho juntas para segurar o seu povo. E ninguém poderá arrancar das mãos do meu Pai. Quem pode abrir as mãos do Onipotente para roubar dele uma das suas ovelhas preciosas? Quem tem mais poder do que ele para fazer isso? Jesus nos garante que ninguém poderá arrancar. Ah, pastor, mas às vezes eu vejo pessoas que elas vêm para a igreja, elas passam um tempo ali, e depois elas vão embora, elas se apartam da fé, elas se entregam a vida de pecado e morrem longe de Jesus. Olha o que ele diz no verso 26. Ele olha para os fariseus que se gabavam de ser descendentes de Abraão. Ah, nós somos do povo de Deus, porque nós temos o sangue de Abraão nas veias, nós estamos na comunidade de Israel. Olha o que ele diz, verso 26. Mas vocês não creem. Vocês não creem. E aí ele diz,
porque não são minhas ovelhas. Algumas pessoas, elas entram no nosso meio, mas não é porque você está aqui no nosso meio que isso significa que você é parte desse povo especial de Deus. Às vezes alguns vão embora, porque eles não criam de verdade. E João vai dizer, eles saíram dos nossos porque não eram dos nossos. Eles não eram das ovelhas, por isso não foram preservados até o final. Mas as suas ovelhas, ele diz, estão nas minhas mãos. Estão nas mãos do meu Pai. E de lá ninguém é capaz de arrancar. Ninguém é capaz de levar. Por que lutar pela igreja? E talvez uma pergunta, se a igreja, se o povo de Deus vai ser preservado até o final por ele, está nas mãos dele, ninguém vai arrancar, por que lutar por esse povo? Precisa lutar por esse povo? Irmãos, o Deus que determina todas as coisas, Ele é um Deus que determina também os meios pelos quais Ele vai realizar todas as coisas. Ele determinou que as suas ovelhas não vão ser arrancadas das suas mãos. Mas Ele mostra também, Ele determinou o meio pelo qual elas vão ficar seguras nas suas mãos. O meio pelo qual elas vão permanecer ali e não vão ser arrancadas. E sabe quais são os meios que Deus usa para manter o seu povo nas suas mãos? Deixa eu dizer alguns para vocês. Deus, Ele guarda o seu povo através da perseverança do seu próprio povo. Na Bíblia nós temos, de um lado, tanto a soberania absoluta de Deus, que Ele é poderoso, Ele vai guardar, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. E do outro lado nós temos também a responsabilidade humana. E essas coisas, elas são apresentadas nas Escrituras juntas. Então, eu sou guardado nas mãos de Deus porque eu vou perseverar até o final. E quando eu chegar lá no final, eu não vou poder bater no peito e dizer, fui eu que consegui. Eu vou descobrir que eu só perseverei até o final, porque Deus estava me guardando até o final. Mas a perseverança, Deus vai usar isso para guardar o seu povo nas suas mãos. Outra coisa que Ele usa são as advertências, conselhos. Deus muitas vezes, o que Ele vai usar para a gente continuar perseverando é o seu povo. Trazendo uma advertência, um conselho, uma pregação. E aquela palavra, ela entra no coração daqueles que são seu povo. E eles continuam perseverando com Jesus. Agora aqueles que não são seu povo, vai entrar por um ouvido, vai sair por outro, porque eles não serão guardados. Sabe, todos nós vivemos um dia longe de Deus, andando longe de Deus. E houve um dia que teve alguma coisa que mudou. Teve um dia que fez sentido para nós. Teve um dia que a gente olhou e disse assim, não dá mais para eu viver longe do Senhor. Eu tenho que viver com Ele. O que foi que mudou? Deus mudou. Essa operação do Espírito dentro de nós. Usando a palavra que às vezes a gente ouviu tantas vezes e desprezou. Usando aquilo para entrar de uma vez no nosso coração e nos manter agora guardados e seguros nas suas mãos. Por isso, os chamados são aqueles que vão continuar andando até o final. Serão guardados por Deus, porque andarão até o final. Por isso, perseverem com o Senhor. Se esforcem para andar com Ele. Lutem para estar com Ele até o final. E Ele vai dar a graça. Ele vai dar a graça que você precisa para andar com Ele até o final. Deus também nos guarda fazendo aquilo que nós não somos capazes de fazer. Deus nos guarda seguro nas suas mãos, mudando o nosso coração e às vezes nos dando a força para resistir tentações que seriam além das nossas forças ou para tirar tentações que seriam além das nossas forças. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 10, 13 que não há nenhuma tentação que venha sobre nós que seja sobre-humana, que a gente não conseguiria resistir. Isso, pelo contrário, junto com a tentação, Deus dá o escape. É a maneira dele de nos guardar nas suas mãos. Quando a gente peca, a gente não pode dizer assim, não, porque foi mais forte do que eu. Se somos povo de Deus, o Senhor sempre nos dá. Chega a tentação para nos provar, para nos moldar. Ele sempre nos dá a força, o escape, o direcionamento para a gente resistir e fugir daquela tentação. É assim que Ele vai nos guardando no meio do seu plano. Agora, é muito interessante que essa palavrinha chamados que a gente viu no começo, as outras duas palavrinhas que vêm depois, uma delas é guardados e a outra delas é amados,
elas mostram também o motivo, a razão para a qual nós fomos chamados. Primeiro, nós fomos chamados para sermos guardados por Jesus, o que nós vimos até aqui. E segundo, nós somos chamados para sermos amados por Deus. E essa é a quarta e última razão que Judas nos apresenta do porquê não está pela igreja. Porque é um povo que foi amado por Deus. Amado com um amor especial por Deus. Olha aí, comigo no verso 1. Ele diz, Judas 1, deixa eu voltar aqui. Ele diz assim: aos que foram chamados, amados por Deus, Pai, e guardados por Jesus Cristo. A ideia aqui é, eles foram chamados e eles são marcados, uma característica desse povo que foi chamado é que eles são marcados para receber o amor de Deus, para serem um recipiente onde Deus vai derramar o seu amor, vai fazer transbordar o seu amor. Essa é a ideia aqui. Deus, Ele amou o seu povo com um amor surpreendente. Sim, é verdade. Deus, Ele ama todas as pessoas, Ele ama toda a sua criação. Por exemplo, aquele jovem rico, ele chegou diante de Jesus, ele perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então diz: você conhece os mandamentos? Ele diz: conheço, sigo tudinho desde criança. Ele diz: então pronto, você está bem pertinho, né? Agora vai, vende tudo que você tem e vem seguir a mim. E diz que aquele jovem saiu dali com o coração pesado, porque ele tinha muitos bens e ele não estava disposto a vender tudo por Jesus. Sabe, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele olhou para Jesus e ele viu que entre Jesus e todas as coisas, ele preferia ficar com todas as coisas e não com Jesus. Mas quando aquele jovem ele se afasta, o texto diz: e Jesus o amando. Jesus o amou. Jesus, ele ama aqueles que se perdem. Ele ama a sua criação. Ele cuida da sua criação. Mas há um amor especial que ele destinou a esse povo que ele chamou. Um amor diferente. Um amor... E isso acontece com a gente também. Sabe, o amor que você tem por alguns relacionamentos na sua vida não é o mesmo amor. Você ama, por exemplo, os seus amigos do mesmo jeito que você ama a sua mãe? Você ama a sua mãe do mesmo jeito que você ama a sua esposa? Você ama os irmãos da igreja do mesmo jeito que você ama os seus filhos? Então, eu amo todos eles, mas a gente ama de maneiras diferentes. Há um amor especial por pessoas diferentes. Jesus, ele ama, o Pai, ele ama a sua igreja com um amor muito especial por essa igreja. Judas ama essa igreja também, por isso é que ele está lutando por ela. No verso 2, por exemplo, se você ver, ele vai dizer o desejo dele pela igreja. Ele diz: misericórdia, paz e amor lhe sejam multiplicados. A ideia aqui é que a igreja ela já recebeu misericórdia, ela já recebeu paz, ela já recebeu amor. Mas o que ele quer é que isso seja traduzido aqui como multiplicado. A ideia é que eles sejam enchidos dessas coisas até o nível máximo. Que vocês recebam mais misericórdia. No dia que o Senhor nos alcançou, nós merecíamos o inferno e Ele nos deu amor. Nós recebemos misericórdia naquele dia. Mas a misericórdia do Senhor, ela não era necessária só naquele dia. A gente continua precisando dessa misericórdia a cada dia. O seu ato bondoso, maravilhoso de nos sustentar é uma demonstração dessa misericórdia dada a nós a cada dia. Paz. Quando nós fomos a Ele, nós recebemos paz com Deus. E nós fomos colocados no meio do seu povo para termos agora paz uns com os outros. Ideia de harmonia, de comunhão com Ele e com o seu povo. E Judas, ele deseja que a igreja ela tenha mais e mais disso. Ele fala: amor. Recebemos o amor de Deus, mas Ele quer que esse amor ele também transborde de nós para a vida dos outros. Amemos uns aos outros. Então Judas, ele ama a igreja, ele deseja tudo isso para a igreja por causa do seu amor. É por isso que ele luta pela igreja. Mas há um ponto aqui importante que eu quero destacar para os irmãos.
As Escrituras, por mais de uma vez, ela vai dizer como Deus prova o seu amor para conosco. Ela diz: Deus prova o seu amor para conosco, tendo em Cristo Jesus dado sua vida por nós. Esse amor especial, Ele comprou com seu sangue a igreja. Nós lemos isso, não foi? Atos, capítulo 20, verso 28. Irmãos, o Pai deu o seu Filho por nós. E o Filho deu a sua vida por nós. Esse é um amor incomparável, inconcebível, impressionante para nós. Por quê? Por causa da qualidade do que Ele amou. Ele amou a mim. Ele amou a você, pecador, que não estava nem aí para Ele, que não o buscava, que não se entregava por Ele, que não estava pronto para morrer por Ele, obedecê-lo. Foi esse tipo de gente que Ele amou e entregou o que tinha de mais precioso. O Pai entregando o Filho, o Filho entregando a si mesmo. Você daria o seu filho para morrer por algo de qualidade infinitamente inferior? Você daria o seu filho para morrer por um cachorro? Não, não mate esse cachorro não, mate o meu filho no lugar. Você daria o seu filho para morrer por uma barata? Não, não pise nessa barata não, pise no meu filho. O Pai olhou para nós, infinitamente inferiores a Ele, pecadores, sujos, amarrotados pelo pecado, e Ele disse: está aqui o meu filho, caia sobre ele a ira que eles merecem. Foi com esse amor que nós somos amados. Eu já disse isso algumas vezes, mas eu vou repetir hoje, porque tem muita gente que chegou depois que não ouviu. Mas há uma diferença entre o nosso amor e o amor de Deus. Nós amamos por causa do que nós vemos no outro. Amamos por causa de. É só você ver como é que é uma declaração de amor de alguém apaixonado, né? Como é que é a declaração de amor? Ai, eu te amo, meu amor. Por quê? Porque os teus olhos são tão belos. Porque os seus cabelos são tão maravilhosos. Quando não chove, eles ficam no lugar. Eu te amo, meu amor, porque você me faz tão feliz. Eu acho tão bom estar do seu lado. Você me diverte tanto. Eu fico o tempo todo rindo. Por isso eu te amo. Eu te amo por causa de alguma coisa que eu vejo em você. E que me faz bem. E que traz benefícios para mim. O amor de Deus por nós é diferente. O amor de Deus por nós é: Ele nos ama apesar do que Ele vê em nós. Apesar do que Ele vê em nós. Como seria a declaração de amor de Deus para nós? Ele olharia para nós e Ele diria: você tem andado para longe de mim. Você tem me desobedecido. Você tem quebrado as minhas leis. Você não se importa comigo. Você não está nem aí para mim. Você me troca por qualquer pecado que aparecer na sua frente. Mas apesar disso, eu te amo. E porque eu te amo, eu vou te trazer para junto de mim. E porque eu te amo, eu vou te guardar até o final. Os irmãos aqui já estão lembrando, né? Eu disse que tem uma música que Deus... Se a gente cantar, tá tudo errado. Não cante essa música não. Mas se Deus cantasse para nós, estava certo, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Deus nos ama apesar dos nossos pecados. Apesar da nossa falta de amor. Ele vê todos os defeitos que há em nós. E Ele ainda assim nos ama. Porque Ele vê também o que Ele vai fazer em nós. É Ele que vai tirar toda a ruga. É Ele que vai tirar toda a sujeira. É Ele que vai tirar toda a mácula. E naquele dia é Ele que vai nos apresentar como igreja gloriosa do Senhor. Eu quero terminar contando uma história que eu já contei também. De um homem. Tinha a sua esposa. Ele tinha os seus filhos. A sua esposa então, um dia simplesmente decidiu entrar num relacionamento com outro homem. O traiu, o abandonou e foi embora. E ele ficou ali com seus filhos. A cidade era pequena e aquilo foi um escândalo enorme. E as pessoas todas dizendo, seus próprios filhos dizendo:
Essa mulher é terrível, essa mulher não merece nada. Essa mulher deve ser trocada, abandonada, deixada para lá. Viva uma outra vida. Então aquele homem, ele então continua a sua vida, tentando cuidar dos seus filhos. A cidade inteira o apoia. Mas há um dia em que ele recebe uma notícia. Uma notícia de que aquela mulher, que já havia anos que o havia traído, o havia abandonado por outro homem, aquela mulher está extremamente enferma. Ela está à beira da morte. E ele então vai até lá, e ele então ele pega aquela mulher, ele traz para a casa dele, e ele decide cuidar dela. E as pessoas então ficam escandalizadas com aquilo. Como pode isso? Essa mulher não merece, essa mulher que fez tudo isso, esse homem está trazendo ela para casa e está cuidando dela. Os filhos protestam, meu pai, lembra do que ela fez com a gente, lembra do que ela fez contigo. Mas aquele homem cuida daquela mulher até o final, até o último dia. E quando ela morre, ele coloca uma lápide sobre ela e ele manda escrever aquela lápide. Aqui está uma mulher que foi amada. Essa é a realidade do amor de Deus por nós. Ele olha para nós, nós não merecemos nada, nós o traímos sempre, nós o abandonamos sempre. Mas ele diz, eu vou te amar até o final. E porque eu te amo, eu vou te guardar até o final e eu vou cuidar de você até o final. É esse amor que Deus tem pelo seu povo e é por isso que vale a pena lutar por esse povo. Vamos orar nesse momento?